Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos chegando para a gente tirar as dúvidas de hoje. Então, vou me apresentar de novo aqui, vai que tem gente nova que não me conhece. Eu sou a Paula Madarena, trabalho com consultoria de amamentação e também trabalho ajudando as mães a terem uma qualidade de sono melhor, melhorando o soninho dos bebês. E hoje nós vamos fazer o programa Paula Help, né? A gente pensou aí nesse programa de toda quarta-feira às 8 horas, mas pra gente poder tirar as dúvidas, né, ao vivo aí das mães que me seguem, que estão lá interagindo comigo, ou quem quiser participar será muito bem-vindo. Então vamos falar um pouquinho da soneca para você entender como pode melhorar esse padrãozinho de sono do seu bebê. O ideal é que as sonecas durem de 40 a 50 minutos, tá? É um padrão de ciclo de sono de bebê. 40 a 50 minutos. Tem bebês que dormem mais tempo e tem bebês que dormem menos tempo e a gente precisa ajudar eles a dormirem mais. Como saber se o bebê dormiu uma quantidade de soneca suficiente? Primeiro ponto, como esse bebê acordou. Se o bebê desperta da soneca, coçando o olho, esfregando o rosto no colchãozinho do berço, você pega ele no colo, ele tá irritado, ele tá choroso, esse bebê não descansou o suficiente. O ideal seria você nem tirar ele de dentro do quarto e ajudar ele a voltar a dormir para que ele descanse e acorde bem, tá? Então, se o bebê faz a soneca, dorme ali entre 40 e 50 minutinhos e acorda bem, feliz, balbuciando, às vezes ele até dá uma resmungadinha, mas só para mostrar que ele acordou, a soneca foi suficiente, né? Aí você entra no quarto, o bebê tá feliz, ele dá um sorriso, ele levanta os bracinhos para você pegar ele do colo, significa que a soneca foi suficiente, tá? Então o primeiro ponto é isso aí, é a gente entender se a soneca foi suficiente ou não. A gente espera que ele faça pelo menos 3 horinhas de soneca. Como seriam essas 3 horinhas de soneca? Normalmente, o bebê tira uma soneca mais curta de manhã, de aproximadamente 1 hora, e tira uma sonequinha mais longa à tarde, de aproximadamente 2 horas, tá? Isso não é uma regra. Tem bebês que dormem 1h30 de manhã e 1h30 à tarde, e tem bebês que fazem tudo bem, não tem problema. Mas, normalmente, o bebê ele faz uma soneca mais curta de manhã e uma soneca mais longa à tarde, tá? Então vamos lá, falamos o primeiro ponto, se a soneca, como identificar se o bebê fez uma soneca satisfatória. Segundo ponto, a gente tem que pensar no ambiente que o bebê vai tirar a soneca, tá? Então, se a gente parar pra pensar que o ambiente tá claro, com muita luminosidade, passa barulho, né, fora do quarto, ali na rua, que possa acordar o bebê, se a temperatura não tá agradável, se esse bebê não tá com uma roupa confortável, ele pode acordar, fazer uma soneca curta, né, acordar antes do que a gente espera, por causa desses fatores ambientais. Então, o segundo ponto é a gente identificar os fatores ambientais, tá? Então, a gente precisa ajustar e satisfazer a necessidade de descanso do bebê, tá? Então, você tem que olhar com carinho o ambiente que esse bebê tá fazendo a soneca, tá? O terceiro ponto é, bom, ele tá com um ambiente adequado, a soneca não é suficiente para ele, o que que você vai fazer? Ele foi lá, você colocou ele pra dormir no bercinho e ele despertou com 30, 40 minutinhos e tá irritado, a soneca não foi suficiente, você não vai tirar ele do quarto, você vai pegar ele no colo e vai ajudar o seu bebê a voltar a dormir. A forma como você vai fazer isso é você quem vai dizer. Você precisa ter em mente que a sua função nesse momento é relaxar o seu bebê para que ele consiga novamente entrar em sonolência e dormir. Tá? Então você vai acolher esse bebê sem tirar ele do ambiente do sono, ajudar ele a relaxar para que ele volte a dormir. E aí ele voltando a dormir, ele pode ficar no seu colo ou você pode tentar novamente transferir ele para o berço. Qual é a intenção da gente fazer isso? É que ele faça mais um tempo de soneca com que ele descanse e fique satisfeito. De alongar essa soneca de forma independente, sem precisar da sua ajuda. Então, nesse primeiro momento, seria ideal você investir em ajudar esse bebê a alongar a soneca para que com o tempo ele aprenda sozinho a dormir por mais tempo. Certo? Até quanto tempo a soneca da tarde não atrapalha o sono do bebê à noite? E até quando essa soneca da tarde é necessária? Então, a soneca da tarde, ela vai ser importante para a criança até por volta do 3º
ao 5º ano de vida do bebê. Então, entre o 3º e o 5º ano de vida do bebê, ele vai perder essa soneca. Tem bebês que perdem, tem crianças, né? Porque 3 aninhos já não é mais um bebê. Tem crianças que perdem essa soneca com 3 anos. Tem crianças que vai perder ela mais tarde, até o 5º ano, tá? Isso varia de bebê para bebê, de temperamento para temperamento. Então, por exemplo, lá em casa, o meu mais velho, ele perdeu a sonequinha com 3 aninhos e pra ele foi super tranquilo, ele soube ficar bem sem a soneca a partir dos 3 aninhos. O meu mais novo, ele tem 5, ele perdeu a soneca com 4 anos, mas às vezes eu ainda coloco ele pra fazer uma sonequinha à tarde, né, no início da tarde ali, quando, por exemplo, eu sei que vai ter uma festa à noite, a família vai estar reunida e vai ter um churrasco. Por quê? Porque eu sei que ele, se não dormir ali 8h30 da noite, ele fica muito irritado, né? Ele fica choroso, irritado, frustrado. E aí, então, quando eu sei que tem festa de família, eu acabo colocando, ele já tem 5 anos, mas eu acabo ajudando ele a fazer uma sonequinha para que não atrapalhe a brincadeira ali no final do dia, tá? Então, vai depender muito de criança para criança. Quando que você começa a perceber que essa soneca vai atrapalhar o sono noturno? Quando ela começa a resistir para ir dormir à noite. Então, você sempre coloca ela para dormir, por exemplo, às 8 da noite. Aí ela faz uma soneca de 2 horas e dorme às 8 da noite. De repente, do dia pra noite, sem mais e nem menos, ela faz a soneca de 2 horas e você vai tentar colocá-la pra dormir às 8 da noite e ela não dorme. Começa a resistir, chora, briga, quer sair do quarto, fica aquela luta pra ela dormir. O que significa? O que mostra pra gente? Que a quantidade de soneca do dia tá muito. Lógico que isso não é em um dia só, né? Seria ideal vocês observarem esse comportamento de resistir para dormir à noite por uns 3, 4, 5 dias para ter certeza de que não foi um dia uma exceção, tá? Mas viu ali que ela tá há 3, 4, 5 dias resistindo para dormir, iniciar o sono noturno, é porque a soneca do dia a quantidade de horas dormida tá alta. Então tá na hora de começar a reduzir o tempo de soneca. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão diminuir meia hora a cada 3 dias. Então, por exemplo, começa hoje, em vez de deixar ela dormir 2 horas, você acorda ela com 1h30. Por 3 dias você faz isso e observa à noite. Se ainda assim não melhorar, você diminui mais meia hora. Até você perceber que diminuiu a soneca e ela voltou a dormir bem à noite. Aí, quando ela voltar a dormir bem à noite, é porque aquela quantidade de horas dormida na soneca está sendo suficiente para não atrapalhar o sono da noite. Com 5 meses de vida. O bebê nessa idade, ele tem uma janela de sono de 1h30 a 2h15. Lembrando que a janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra e entre acordar da última soneca e ir dormir à noite, tá? Quando a gente fala em janela de sono de 1h30 a 2h15, a gente tem que lembrar que normalmente a primeira janela de sono, que é a hora que o bebê acorda de manhã, para a primeira soneca, é essa janela de sono mais curta, normalmente de 1h30. E conforme ele acorda e vai fazendo as próximas sonecas, essa janela de sono vai aumentando um pouquinho. Sendo que da hora que ele acorda da última soneca para a hora que ele vai dormir à noite, é a janela de sono mais longa que ele consegue fazer, que é por volta de 2h15, tá? O bebê de 5 meses, ele dorme um total durante o dia de 5 horas, distribuídas aí ao longo do dia entre 3 e 4 sonecas. Por que 3 ou 4 sonecas? Porque se o bebê faz sonecas um pouco mais longas, ele vai fazer só 3. Se ele tira sonecas um pouco mais curtas, ele pode fazer no máximo aí umas 4 sonequinhas, tá? No sono noturno, esse bebê com 5 meses, ele já consegue fazer 11 horas, tá? Dormir aí entre 7 e 8 horas da noite e acordar por volta das 6, 7 horas da manhã, sendo que nessa faixa etária, se ele acordar no máximo aí 2 vezes para mamar e voltar a dormir, tá dentro do que a gente espera para a idade dele, certo? E lembrando que se a gente quer que esse bebê, né, durma por volta das 7, 8 horas da noite, é importante que a última soneca dele, ele não
acorde depois das 5, 5 e meia da tarde, tá? Pensando na janela de sono de 2h15. Então, se ele acorda por volta das 5, quando é umas 7h15, no máximo 7h30, ele vai estar no bercinho para dormir. Certo? Então, a gente considera aí o horário máximo, limite pro bebê acordar entre 5 e 5 e meia, pra gente proporcionar para esse bebê um soninho por volta das 7, 8 horas da noite. Certo? Meu bebê tem 1 ano e 1 mês, tem uma janela de sono de 4 horas. Tem sono por volta das 4, 4 e meia. Tá atrapalhando o sono noturno. O que fazer? O seu bebê, ele tá com 1 ano e 1 mês, e eu acredito que ele ainda faça 2 sonecas, né? Só que, por ele ter uma janela de sono muito longa, que é de 4 horas, e nessa faixa etária a gente espera aí uma janela de sono de 3 horas e meia, ele faz um pouquinho a mais e não tem problema, é do desenvolvimento dele. Eu acredito que ele acabe realmente fazendo uma sonequinha ali por volta das 11, e aí quando é 4 horas da tarde ele sente sono de novo, né? Ele deve dormir aí 1, 2 horinhas nesse período das 11, e aí quando é 4 horas, 4 e meia ele tá com sono de novo. Só que 4, 4 e meia, se a gente deixar ele dormir por volta de 1 hora, 1 hora e meia, realmente vai impactar o sono noturno. Então, enquanto essa janela de sono dele não aumenta um pouquinho mais, para ele conseguir jogar essa soneca da manhã para um pouquinho mais tarde e, consequentemente, dormir um pouquinho, né, por volta das 7 horas da noite, eu sugiro que esse horário das 4, 4 e meia, você coloque ele para tirar um cochilo ponte. O que é o cochilo ponte? É um momento que a gente proporciona sono pro bebê, né? Deixa ele dormir, mas a gente não deixa passar de meia hora. 20 minutinhos, meia hora, tá? Por quê? Porque se a gente deixar ele dormir 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, ele vai impactar no sono da noite, ele vai querer ir dormir muito tarde. Então, se a gente colocar ele pra fazer um cochilo ponte ali de 20 minutos, das 4 às 4h20, 4 e meia, ele vai conseguir novamente dormir por volta das 8, tá? Esse cochilo ponte, ele não descansa totalmente o corpo do bebê, tá? Então, não acho que porque ele vai fazer um cochilinho de 20 minutos, ele vai aguentar as 4 horas de janela de sono. Muito provavelmente, ele vai aguentar um pouquinho menos, porque ele não dormiu um ciclo de sono completo, tá? Então, ele é uma ponte pro bebê, do acordar da soneca pra hora de dormir à noite, não ficar muito grande, ele ficar muito cansado, tá bom? O desmame, ele vai acontecer quando você estiver emocionalmente preparada para isso, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você não precisa, por exemplo, supor que você resolva trocar o peito pelo colo, né? Ele só consegue acalmar ele no peito. Então, vamos supor que você tente ninar ele, tenta, né, trocar essa necessidade que ele tem do peito por uma outra situação, como ninar, deitar junto, fazer um carinho, cantar uma musiquinha, e ele fica extremamente nervoso. Você não precisa fazer isso a todo custo, tá? Você pode fazer de que forma? Você pode tentar acalmar ele de outras formas, mas se você perceber que ele não está se acalmando, você pode voltar ele pro peito. Só que volte ele pro peito e assim que você perceber que ele relaxou, que ele se acalmou, você tira novamente e tenta ninar. E aí você vai fazendo esse processo de sempre retomar o peito se ele ficar nervoso demais, para ele se acalmar e tirar assim que ele, né, parar de chorar e ficar mais tranquilo, até você conseguir fazer ele aceitar dormir sendo ninado. E aí, dessa forma, você vai fazendo essa transição, né, de desmamar ele de forma bem gradual, sem que traga muito estresse pra você e pra ele, tá? Quando a gente percebe que tem um bebê que começa a brigar com a soneca, né, com o sono, pode ser que a janela de sono esteja desajustada. Pode ser que você esteja colocando o seu bebê para dormir ou cedo demais e ele não está com sono, ou pode ser que você tá passando do tempo de colocar ele para dormir e aí ele já tá estressado para esse momento do sono. Normalmente o que acontece é que se seu bebê ele vinha de uma rotina boa e dormindo bem, e ele começou a brigar com o sono, é porque a janela de sono dele aumentou e você tá mantendo os mesmos horários que ele dormia antes. E aí ele briga com o sono porque ele ainda não está com sono efetivamente, tá? E os sinais de tédio e os sinais de exaustão, de cansaço, eles são muito parecidos, tá? Então, como é que você distingue um sinal de tédio com um sinal de exaustão? O sinal de tédio, se o bebê começa a apresentar bocejar, puxar a orelhinha, começa a ficar irritado,
tenta mudar esse estímulo que você tá fazendo com o bebê para um outro. Então, por exemplo, se ele tá no carrinho brincando com o mobile, tenta pôr ele no chão brincando com o brinquedinho. Se ele ficar bem, era tédio, não era sono, tá? E aí, a hora que ele demonstrar os sinais de sono, que você mudar o ambiente, ele continuar demonstrando os sinais de sono, é porque ele tem a necessidade de fazer o cochilo para descansar. Então, o que pode estar acontecendo com o seu bebê é que você tá tentando colocar ele para dormir com uma janela muito curta, porque ele cresceu e a janela de sono dele aumentou um pouquinho, tá? É uma possibilidade. A outra possibilidade é que você tá passando um pouco do horário dele dormir e aí o cortisol dele já tá elevado. E aí o cortisol elevado, o bebê demora a conseguir relaxar para entrar em sonolência e dormir, tá? Então pode ser esses dois motivos que estejam fazendo o seu bebê brigar muito com o sono. Então observa a temperatura do quarto, luminosidade, excesso de barulho, para ver se não tem nada no ambiente que esteja impedindo ele de relaxar para dormir, tá bom? Como desfazer a associação do sono? Colo com a cama. Você quer ajudar o seu bebê a dormir direto na cama, né? Então, o que você pode fazer, né? Importante você primeiro criar com o bebê uma relação de confiança com essa cama, né? Colo-cama. Eu acho que a associação é o neném dormir no colo e depois ir pra cama. Então, primeira coisa, você tem que fazer esse ambiente da cama ser um ambiente seguro pro bebê. Então, você pode, em alguns momentos do dia, colocar o seu bebê em cima da cama ou dentro do berço, eu não sei se é cama ou berço, e brincar com ele ali para que ele associe esse ambiente com um ambiente agradável, tá? Depois, o que você pode fazer é você pode manter o colo, deixar o seu bebê bem relaxado, mas antes que ele adormeça, você tenta transferir ele pro berço, pra cama, tá? E aí, se o seu bebê tiver dificuldade para relaxar, você pode sempre dar um passo atrás, né? Que é o voltar pro colo, relaxar ele novamente e voltar ele pra cama. E aí você vai fazendo esse processo até o seu bebê ir pegando confiança nesse novo ambiente e conseguindo dormir de forma mais adequada. Rotina de bebê de 1 mês. Então vamos lá. O bebê de 1 mês, ele é muito pequenininho ainda. Ele faz uma janelinha de sono de 45 minutos a 1 hora, tá? Então ele é um bebê muito pequenininho. Pensando aí que ele acorda, vai mamar e ele demora aí uma média de 20 a 30 minutos, ele fica muito pouco tempo acordado até poder dormir de novo, tá? Com 1 mês, eles fazem aí de 7 a 9 horas de soneca ao longo do dia e distribuídas aí de 4 a 6 sonecas. 4 sonecas se for sonequinhas longas e 6 sonecas se forem sonequinhas mais curtas, tá? E durante o sono da noite, eles dormem aí aproximadamente de 8 a 9 horas à noite. O que você tem que entender é que com 1 mês, o bebê ainda é muito imaturo, tá? Então a gente não consegue falar de uma rotina com horários muito parecidos para esse bebê, porque ele ainda não sabe diferenciar o que é dia e o que é noite. Ele vai começar a entender o que é dia e o que é noite por volta de 6 a 8 semanas de vida, que é com 1 mês e meio a 2 meses, tá? Até então, o seu bebê, pra ele, mamar 9 horas da manhã ou mamar à meia-noite é a mesma coisa, porque ele não tem essa diferenciação, essa maturidade no cérebro dele, tá? Então, por isso que nesse momento que você se encontra, né, com seu bebê de 1 mês, é importante você colocar ele pra tirar umas sonequinhas num ambiente, numa penumbra, não com o sol dentro do quarto, mas num ambiente mais claro que o ambiente noturno, tá? E importante durante a noite é colocar ele para dormir num quarto 100% escuro, porque é a ausência e presença de luz que vai ajudar a regular o ritmo biológico do seu bebê, que é essa diferenciação entre sono diurno e sono noturno, tá? Então, o que você pode fazer com o seu bebê de 1 mês de vida? Observar os sinais de sono que ele te dá, alimentar ele muito bem ao longo do dia. Então mantenha mamadas efetivas a cada 2 horas durante o dia, para que ele tenha um aporte calórico suficiente para dormir melhor à noite. Você pode começar a fazer uma sequência de atividades com ele, não com horários enrijecidos, nem com horários definidos, porque isso não vai ser possível na idade dele. Então o que você pode fazer? Que tipo de sequência de atividades? O bebê acorda, ele vai mamar de manhã.
Aí você põe ele pra rotar, põe ele pra tomar um banho de sol, porque é importante pra fixação de vitaminas pra ele. Aí logo depois ele já vai querer dormir de novo. Aí ele dorme ali uma soneca, ele acorda, mama novamente. Aí ele pode, por exemplo, ficar num tapetinho no chão, num ambiente mais rígido, de barriga pra baixo, pra fortalecer pescocinho. Logo depois ele já vai querer mamar de novo, vai querer dormir de novo. Aí ele dorme mais uma soneca, acorda, mama, e aí ele pode ficar, por exemplo, no carrinho. Então vai tendo uma sequência de atividades ao longo do dia, que conforme você for fazendo isso todos os dias, o bebê vai entendendo o que acontece no dia dele e tende a chorar menos, tende a dormir com mais facilidade, tende a mamar melhor, porque vai ser um bebê descansado. E aí, com o tempo, ali por volta dos 4 meses, você consegue ver uma rotina com horários mais certinhos, assim, com seu bebê. Não horários que a gente impõe, mas o horário que é do ritmo biológico do próprio bebê, do seu bebê. Tá? Então, quando a gente fala de rotina para um bebê de 1 mês, é uma sequência de atividades, o banho. Outra coisa que é legal para quando a gente fala de rotina, não só a sequência de atividades, mas os locais que você faz as coisas com o bebê. Então, por exemplo, trocar a fralda sempre no mesmo lugar, por exemplo, em cima do trocador, é uma forma de você trazer previsibilidade para o bebê. No início, o bebê chora para ser trocado. Depois que ele entende que quando você coloca ele ali no trocador e ele tem uma necessidade fisiológica atendida, ele tende a se acalmar quando você coloca ele ali no trocador e aceita melhor essa troca de fralda sem chorar tanto, porque ele entende o que vai acontecer ali. Entendeu? O banho, sempre na banheirinha, né? No banheirinho dele ou no banheiro da casa onde ele toma banho. No início ele chora bastante, mas com o tempo, quando ele entende que o banho é gostoso, relaxa a musculatura, né? Tira o suor dele, aquele cansaço, ele passa a não mais chorar no banho e se acostuma com essa situação. Então, tudo que você puder fazer que traga previsibilidade pro bebê, ajuda o seu bebê a se sentir seguro, tá? Quase 12 meses tentando tirar a chupeta. Eu acho que ela quis dizer que o bebê tem 12 meses, está tentando tirar a chupeta, se eu tenho dicas. Então vamos lá, ó. Essa questão da chupeta é uma questão super delicada, porque assim, tem bebês que chupam chupeta e não atrapalha o sono noturno, né? Essa criança ou o bebê chupa chupeta, a hora que entra em estágio de sono profundo, a mandíbula relaxa, a chupeta cai e a criança fica bem, tá? Ela não desperta porque a chupeta caiu. Aí, quando ela faz os breves despertares, talvez ela precise da chupeta novamente para dormir, mas aí não é um problema. O problema é a criança chupa a chupeta e aí quando essa chupeta cai, ela acorda porque a chupeta caiu. Aí sim isso é um problema, tá? Pensando na questão da chupeta. Chupeta, não tem como a gente pensar em fazer um desmame gentil da chupeta. Chupeta é, hora que você tiver certeza de que você não quer mais que sua filha use chupeta, é guardar ela, jogar ela fora e não oferecer mais. Que vão ser 3 ou 4 noites e sonecas mais difíceis de serem feitas. Porque ela está acostumada, provavelmente o conforto dela é a chupeta, né? É o chupar a chupeta. Então, por 3 ou 4 noites, talvez seja penoso para ela, porque ela vai ter que descobrir outras formas de adormecer. Se mantenha calma, ofereça a sua presença para ela. Se precisar, acolha no colo, canta uma música, faça um carinho, nina, o que precisar fazer para ela conseguir voltar a dormir sem precisar usar a chupeta. Nesse primeiro momento, a nossa principal preocupação é que ela se sinta acolhida e consiga dormir sem precisar dessa chupeta. A melhor forma de se fazer é essa que você não oferece mais a chupeta, porque ela vai sentir por 3 ou 4 dias. E aí, no 5º, 6º dia ali, se você estiver bem, estiver firme no propósito de tirar a chupeta, ela vai voltar a dormir como se ela nunca tivesse usado a chupeta. Ela vai esquecer esse uso da chupeta. Claro que as crianças, os bebês, eles não são robôs. Tem crianças que rapidamente tirou a chupeta, ficou bem. Tem crianças que demoram um pouquinho mais. Mas é um processo que, se você estiver ao lado dela, você vai oferecer sua presença no lugar da chupeta. E aí a tendência é ela ir diminuindo o choro, né, com você acolhendo, e aí ela desenvolver autonomia no ato de adormecer sem precisar dessa chupeta. E aí ela passa a dormir como ela dormia antes, sem grande dificuldade.
tá? Só que o mais importante disso tudo é você entender que você precisa estar preparada para tirar essa chupeta. Vale para chupeta, vale para desmame noturno, vale para desmame do peito. Não adianta nada vocês quererem fazer uma situação por imposição da sociedade ou porque a família está enchendo o saco. Então, eu recebo muitas mães que me mandam mensagem aqui no Instagram, no inbox, se queixando que elas dão peito ainda, às vezes a criança tem mais de 2 aninhos, e que elas sentem a pressão da família para querer que tire, né, que desmame esse bebê. E ela ainda não está preparada para isso. Então, assim, esqueçam comentários de fora, porque só vocês sabem o que passa dentro da casa de vocês. Se você realmente, Giovana, quiser tirar essa chupeta, então traça esse objetivo e vá até ele, entendeu? Caminhe consistente com ele. Porque a melhor maneira da gente conduzir esses processos com os bebês e crianças é a gente estando segura. Se a gente está insegura, já atendi mães que quiseram um desmame noturno com crianças maiores, não estavam prontas e o desmame não acontece, né? Porque a mãe não está emocionalmente preparada e pronta para aquilo. Então, é super importante vocês conduzirem esse processo com a criança, com o bebê, e estando segura do que vocês estão fazendo. Tá? Cara, Paula, bebê completando 6 meses hoje, acordando de hora em hora, muito choro, gritos, leite materno em livre demanda. Ainda não iniciamos a introdução alimentar. Alguma dica ou pontos a observar? Primeiro ponto que você tem que observar é se a rotina está adequada. Tá? Um bebê de 6 meses tem uma janela de sono aí de 2 a 2 horas e meia. Janela de sono, tempo que o seu bebê consegue ficar acordado sem ficar extremamente cansado. Então, ele acorda de manhã, consegue ficar de 2 a 2 horas e meia acordado e vai precisar fazer uma soneca para descansar, tá? Com 6 meses de idade, eles fazem aí aproximadamente de 3 a 4 horas de soneca durante o dia, distribuídas em 2 a 3 sonecas. Normalmente, a primeira soneca é de 1 hora a 1 hora e meia, a segunda soneca é de umas 2 horas aí no máximo. E no finalzinho do dia, pode ser que o bebê precise dormir meia horinha, para não ir, né, deitar no berço à noite muito cansado. Então, a sonequinha do final do dia, ela é mais curtinha mesmo. E vocês não precisem se preocupar, porque ali por volta do 8º mês, o bebê vai perder essa terceira sonequinha, essa soneca do final do dia. Por isso que ela já é mais curtinha mesmo, tá? E aí, ali entre o 7º e o 8º mês, vai ficar só com 2 sonecas, uma de manhã e uma soneca à tarde. Então, a rotina do seu bebê durante o dia é mais ou menos essa, tá? 2 a 2 horas e meia para fazer as sonecas, no máximo 4 horas de soneca, distribuídas em 2 ou 3 sonecas ao longo do dia. E o seu bebê, ele consegue fazer 11 horas de sono noturno, né? De 10 a 12, mas uma média aí de 11 horas de sono noturno, com 2 despertares para mamar e voltar a dormir. Em que momento é interessante ele despertar para mamar e voltar a dormir? Ali por volta da meia-noite, 1 hora da manhã, e depois por volta das 4, 5 horas da manhã, tá? Bebê de 6 meses. Como falar carinhosamente, em letras bem grandes, ela escreveu, com os avós que agitam e estimulam no pré-sono. Então, assim, é uma situação super difícil, porque vô e vó é isso aí, né? Vô e vó dá açúcar para criança antes de 2 anos, vô e vó faz todas as vontades do bebê, da criança, vô e vó super estimula antes de dormir, né? Se é uma coisa eventual, né? Eventualmente, então eu relaxaria porque eventualmente sair da rotina faz parte da rotina da família, tá? Agora, se é no caso eu ficar todos os dias com os avós e os avós hiperestimulam o bebê, eu acho que vale a pena sentar e conversar com os pais a importância de diminuir o ritmo da criança para que você não sofra quando você pegar e levar ele para casa. Porque, na verdade, quando os avós estimulam o bebê no ambiente pré-sono e depois você pega ele e vai para casa, quem acaba sofrendo sempre são as mães, né, os pais. Por quê? Porque é o pai e a mãe que depois vai ter que trabalhar para diminuir a energia do bebê e ajudar com que ele relaxe para poder dormir. E às vezes a noite nem vai ser boa porque esse bebê foi dormir muito estimulado. Então eu acho que vale a pena, se isso está atrapalhando a noite, você ter essa conversa sincera com os avós, né? De que, olha, tenta estimular ele até tal hora, depois disso, vamos diminuir o ritmo de energia.
porque ele não está dormindo bem, está prejudicando, né, a concentração dele, o desenvolvimento dele ao longo do dia, isso está prejudicando de uma forma bem direta, assim. E aí eu tenho certeza que os avós vão ser compreensíveis, pelo menos eu espero que eles sejam compreensíveis, porque a gente está falando de questão de saúde do bebê, né, do bebê e da criança. Quais os riscos do bebê dormir no berço? Então, o que acontece? Não existe risco do bebê dormir no berço, desde que o berço esteja seguro, né, para esse bebê não correr o risco de sufocamento ou síndrome da morte súbita infantil. Como deveria, então, ser esse berço para que o bebê durma em segurança? Sem protetor de berço, né, porque o protetor de berço, o bebê pode encaixar a cabecinha ali e, de repente, não conseguir tirar e se sufocar. Ele não deve ter travesseiros, coxas soltas pelo berço, em cima do colchão. Não pode ter ursinhos de pelúcias, bichinhos. Ou seja, esse berço tem que ser o colchão e um lençol, de preferência de elástico, bem firme nesse colchão. E que o colchão esteja 100% encaixado ao redor do berço, né? Que não tenha espaço entre o colchão e a grade do berço. Se o berço estiver dessa forma, colocar o bebê para dormir ali dentro não tem risco nenhum, tá? Lembrando sempre que o posicionamento do bebê para dormir é de barriga para cima, porque essa posição reduz em até 70% o risco de morte súbita infantil. E aí, dessa forma, vocês podem colocar o bebê no berço, que não tem risco nenhum para ele. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que os bebês durmam no quarto dos pais. Eles não falam em cama compartilhada, eles falam em co-sleeper. O que é o co-sleeper? Ou o bercinho ao lado da cama dos pais, ou aqueles bercinhos que encaixam, né, no colchão da cama de casal, mas que o bebê tem o próprio espaço dele. Por que dessa forma? Para não correr o risco do pai ou da mãe rolar em cima do bebê e asfixiar o bebê. Então, co-sleeper ou um bercinho ao lado da cama dos pais, até os 6 meses de vida, tá? Depois dos 6 meses, o bebê pode ser passado para o quarto, tá? Isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria que faz essa indicação. Tem algum segredo para fazer o bebê arrotar? Na madrugada, às vezes demora um pouco. Até os 6 meses, é importante colocar o bebê para arrotar. Esse colocar o bebê para arrotar, a hora que terminar a amamentação, a gente pode colocar o bebê para arrotar por 10 minutos. Não existe muito segredo, né? O que vocês podem fazer é esse movimento aqui, ó. Se o bebê não estiver conseguindo arrotar, vocês estão com ele aqui em pezinho, né? Inclinadinho aqui em pé. Você pode deitar ele aqui no seu colo assim, deixar ele 2 minutinhos, 2 minutinhos deitado e voltar ele para a posição de pezinho. Isso aqui costuma ajudar o bebê a arrotar. Mas se passar 10 minutos e o seu bebê não arrotar, não tem problema. Muito provavelmente, ele não engoliu ar durante a mamada e aí não tem arroto para fazer, tá? Aí você pode colocar ele no bercinho sem problema algum. Se por acaso tiver o ar no estômago e ele não tiver conseguido arrotar e você deitar ele, deixar ele na posição horizontal vai incomodar ele por causa desse arroto. Aí o que você pode fazer, na hora que você colocar ele no berço, ele vai começar a resmungar, né? Ele vai começar a dar uma ranhetadinha, ficar meio incomodado. Aí a hora que você faz o movimento de tirar ele do berço, ele acaba arrotando porque ele sai da posição horizontal para a posição vertical. Isso facilita a movimentação da bolinha de ar que estava ali dentro do estômago dele, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, eles orientam o bebê a dormir no quarto dos pais para facilitar a amamentação, né? Para a mãe não desistir da amamentação durante a madrugada, porque é mais prático o bebê estar ali do lado e a mãe manter essa amamentação do que toda hora ela ter que se levantar. E porque se acontecer alguma dificuldade, né, do bebê com a respiração ou com regurgitar, a mãe está ali do lado e ela consegue ver. Tá? Ela consegue agir mais prontamente do que se o bebê estiver no quarto sozinho. Então, é por esse motivo. É pensando em diminuir aí o risco de morte súbita ou de sufocamento e favorecer o processo de aleitamento materno. Tenho gêmeas. São acostumadas à rotina de 3 em 3 horas, principalmente à noite. É possível tirar a mamada da madrugada? Como faz? Com 2 meses, nessa idade, eles estão começando a entender o que é dia e o que é noite.
tá? Então é a partir de agora que eles tendem a dormir um pouco mais prolongado no início da noite e ficar tempos mais acordado durante o dia. Nesse momento o relógio biológico dele amadureceu e ele sabe perfeitamente diferenciar o dia da noite. Então agora, o que é esperado para os seus bebês de 2 meses? Que eles durmam ali por volta de 8, 9 horas da noite, eles dormem um pouquinho mais tarde, os bebês pequenos, e a gente espera que eles consigam fazer 4 horas para a primeira mamada. Então eles dormem ali por volta de 8, 9 horas da noite e vão acordar ali por volta de meia-noite, 1 hora da manhã. Depois desse primeiro despertar para mamar, eles mamam, voltam a dormir, eles passam a fazer intervalos de 3 em 3 horas. Daí eles mamam às 3 da manhã e por volta das 6 da manhã podem voltar a dormir e acordam por volta de 8 horas da manhã, tá? Então, como é que você pode fazer para transformar essas de 3 em 3 horas em 4 horas? Quando seus bebês acordarem ali depois de 3 horas que eles dormiram para mamar, você pode tentar ninar eles no berço, pode tentar, não sei se usam chupeta, né? Se usar chupeta, pôr a chupeta na boquinha, pode tentar ninar no colo, cantar uma musiquinha, fazer um ninar para frente e para trás, uma coisa mais suave, na intenção deles voltarem a dormir. Se você conseguir fazer eles voltarem a dormir, ótimo. Independente do tempo que eles conseguirem ficar dormindo, assim que eles acordarem novamente, você amamenta. E aí você vai fazendo isso todo dia, até conseguir fazer com que eles dêem um espaço de 4 horas da mamada, tá? Até quantos meses é aconselhável o bebê dormir no quarto dos pais? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza pelo menos os 6 primeiros meses de vida. A partir dos 6 meses de vida, se for da vontade dos pais, pode passar o bebê para o quartinho dele. Mas se os pais ainda quiserem continuar com o bebê dormindo no mesmo quarto, não tem problema. O que normalmente eu costumo orientar as mães, né? Eu vejo muitas mães me mandando perguntas tendo essa pressão de em que momento passar o bebê para o quarto. Muitas vezes elas querem transferir o bebê para o quartinho, não porque elas têm essa vontade, mas porque a família, o marido, né, faz essa pressão e aí elas acabam se sentindo incomodadas, se sentindo frustradas, porque não é a vontade delas pôr o bebê no próprio quartinho, mas acaba que a pressão da família faz isso por elas, né? Então, se você, mãe, não tá segura de colocar o bebê no quarto sozinho, não faça isso, tá? Esquece os comentários da família, esquece os comentários das amigas, porque para esse processo dar certo e funcionar, o mais importante é você se sentir segura. Se você não está segura desse processo, o bebê não vai se sentir seguro e o processo não vai caminhar bem, tá? Paula, vendo o seu story hoje sobre a importância de uma rotina, né? Eu falei da importância de uma rotina de um bebê recém-nascido. Porém, não engessada. Para os bebês, fiquei com uma dúvida. Meu bebê tem 35 dias de vida e ele mama somente no peito. Não deve ficar mais de 3 horas sem mamar durante o dia, correto? Vou responder. Então, devo acordá-lo para mamar? Se sim, devo acordá-lo antes das 3 horas de sono para trocar a fralda, dar o banho de sol, o tapetinho de atividades, ou deixo ele dormir às 3 horas, acordo para dar mamar e depois faço as atividades. Adorando seus posts super valiosos. E depois ela perguntou, e se o bebê durante o dia estiver no sono profundo, mesmo assim acordo para mamar? Sim, não é que o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. O 3 horas é o limite máximo para ele mamar. Então, se ele acordar antes de 3 horas, ótimo, é hora de colocar o neném para mamar. Se ele não acordou em 3 horas, a gente precisa acordar esse bebê. Deixa eu explicar primeiro o motivo. O motivo é porque se a gente deixa esse bebê dormir 4, 5 horas, ele é o famoso trocar o dia pela noite. Ele está fazendo uma quantidade de horas muito longa durante o dia e esse momento que ele deixou de mamar para ficar dormindo, ele vai compensar à noite. Então, à noite, ele vai acordar de 2 em 2 horas para mamar, porque ele não teve essa ingesta calórica durante o dia, tá? Então, esse é o motivo da gente não deixar mais de 3 horas o bebê sem mamar. Acordo antes para fazer as atividades e dar 3 horas e dar o mamar, ou eu acordo com 3 horas para amamentar? O ideal é sempre acordar com 3 horas. Então, vamos supor que o bebê mamou às 7 horas da manhã. Você sabe que às 10 ele tem que mamar de novo, no máximo.
Ele dormiu ali por volta das 8h30 da manhã e deu 10 horas, 1h30 de soneca, ele não acordou. Então, vocês vão acordar ele, né? Acorda esse bebê. Pode até trocar uma fralda para ajudar o bebê a despertar, mas aí vocês vão amamentar. Depois que vocês amamentarem, como ele vai estar acordadinho, aí ele faz as atividades, como banho de sol, como tomar um banho, como ficar no tapetinho de atividades. Então, sempre acorda, sempre, né? De preferência, ele vai acordar e mamar. Por que isso também é super interessante? Porque quando o bebê está descansado, ele mama efetivamente. Bebê que tem sono não mama direito. E bebê que não mama direito também não dorme direito. Por quê? Porque com fome o bebê não vai dormir. Quando a gente opta por amamentar o bebê, quando ele acorda das sonecas, isso é positivo porque ele vai estar descansado, desperto, e aí ele vai para o peito, mama efetivamente, e aí consegue ficar com uma rotina mais regular e consegue brincar sem ficar irritado, né? Ele consegue ficar se sente mais seguro porque ele está bem alimentado e está bem descansado.